Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês essa noite e eu espero realmente que seja uma noite muito produtiva que nós venhamos a ter. Vamos iniciar então a nossa aula sobre finanças e investimentos, fazendo uma oração e aí nós vamos ao conteúdo. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Senhor, que nesse momento o Senhor esteja iluminando os nossos pensamentos, Pai, nos trazendo todo o entendimento necessário, Deus, para tratarmos e entendermos sobre esse tema, Senhor, tão precioso nas nossas vidas. Que nós possamos realmente entender aquilo que o Senhor espera de nós em relação a essa área e tudo aquilo que o Senhor tem para fazer através das nossas vidas, usando as nossas finanças, usando tudo aquilo que o Senhor tem nos dado nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Deus, a Tua sabedoria nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nessa noite nós vamos tratar sobre finanças e investimentos e vamos ver um pouquinho sobre esse tema à luz daquilo que Deus nos ensina e daquilo que Ele tem separado para nós, para que nós façamos com as nossas mãos. Então, nós sabemos que qual é a relação entre Deus e o dinheiro, né? Nós sabemos que toda a riqueza, ela pertence a Deus. Quando nós entendemos isso, nós mudamos a nossa perspectiva e nós passamos a viver não como donos, mas como mordomos de Cristo. A Bíblia ela nos revela ao menos duas relações cruciais, então, entre Deus e o dinheiro, que devem ser observadas por nós, que é que toda a riqueza pertence a Deus e também que Ele tem um plano para o recurso que Ele nos confia. Deus ele é soberano em suas escolhas e a doutrina da criação ela está diretamente relacionada com a compreensão que nós temos sobre a utilização dos bens e das riquezas que Ele nos concede. Nós nada temos por nós mesmos, mas tudo que nós temos é porque Deus ele resolveu nos dar e nos agraciar com isso. Através desse entendimento também nós podemos compreender o que muitas vezes parece confuso na nossa mente, de que muitas pessoas que não são cristãs, elas prosperam. Nós vemos isso na vida delas e acabamos muitas vezes não entendendo, mas isso é uma relação direta da soberania de Deus sobre as coisas que Ele decide, sobre aquilo que Ele libera sobre as nossas vidas. Ele é o dono de tudo que existe. E por que Ele não seria, então, o dono de todos os recursos que existem nessa terra e de todos os recursos que nós possuímos também? Além de justo, o nosso Deus, Ele é soberano e Ele domina sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa vida financeira. Então, nós temos que entender que Ele já tem um plano traçado para tudo aquilo que Ele nos deu e para tudo aquilo que Ele nos concedeu. As Escrituras nos ensinam que, sendo o Senhor de todas as riquezas, Deus não só distribui as pessoas, mas também determina como deverão ser usadas. Então, na minha vida e na sua vida, Ele já determinou como nós devemos fazer uso desses recursos que Ele nos concedeu. Mas muitas vezes nós negligenciamos essa parte e não prestamos atenção naquilo que Deus espera de nós. E qual é a prioridade então? Já que nós temos tudo isso nas nossas mãos, se Deus nos concedeu tudo isso, tudo aquilo que nós temos, qual é a prioridade em relação aos recursos que Ele nos deu? E o principal propósito no plano de Deus consiste em suprir as nossas necessidades e as da nossa família. Ali em Mateus 6, nós vemos que a Bíblia nos ensina, não andeis inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos. Esse texto, ele é muito conhecido por todos nós, mas não significa que nós não temos uma parte na administração dos recursos que temos disponíveis, aquilo que Deus nos deu. Então, Ele sabe do que nós precisamos, Ele sabe que nós precisamos do pão de cada dia. Só que essa expressão na Bíblia, ela não se limita apenas ao pão que nós precisamos para comer. Ela abrange todas as áreas da nossa vida e tudo aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. E o dinheiro foi um dos meios, e é o principal meio, qual Deus escolheu para que nós possamos ter acesso a todas as coisas que nós precisamos. Por isso ele é tão importante. Ele é tão importante quanto todas as áreas que nós temos que cuidar. O dinheiro também e a nossa saúde financeira. E qual tem sido a prioridade financeira da sua vida? Você tem priorizado
o sustento e uma vida adequada para a sua família quando você analisa as suas finanças e a sua vida financeira, como ela está hoje. Deus nos concede recursos para serem administrados com esse fim, que é o fim de suprir as necessidades. Tudo aquilo que nós precisamos, Deus supre, mas através do quê? Também através dos recursos financeiros. Então, muitas vezes, as dificuldades que nós passamos, que nós encontramos na nossa vida, elas se devem à nossa má administração financeira. Então, nós temos uma grande parcela de culpa naquilo que nós passamos, nas dificuldades que nós temos, porque nós não sabemos administrar corretamente aquilo que Deus nos concede. O nosso sustento e o da família vem como prioridade na administração dos recursos. Então, sempre que nós lembramos de recursos, de bens, de dinheiro, nós temos que lembrar que a administração deles é a nossa prioridade, visando o sustento da nossa família. Paulo instrui muito bem a Timóteo, ali em 1 Timóteo 5,8. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Então, nós vemos ali que o suprimento das nossas necessidades básicas e daqueles que dependem de nós, esse é um ponto importante. Pessoas dependem de nós, os nossos familiares dependem de nós. E a administração correta desses recursos é uma responsabilidade nossa, não é uma responsabilidade de Deus, é a nossa parte. Nós muitas vezes vemos pessoas, conhecemos pessoas que não são crentes e que gastam o seu recurso com bebidas, com vícios, muitos têm o hábito de jogos de azar, ou em outras coisas que nós vemos e avaliamos e pensamos, nossa, mas essa pessoa está destinando todo o dinheiro dela nisso ou naquilo, enquanto a família dela está perecendo. E daí nós achamos que nós, por ser crentes, muitas vezes nós não erramos na administração dos nossos recursos. Mas isso não é verdade. Porque embora nós não gastamos com essas coisas, quando nós fazemos uma análise da nossa vida financeira, nós percebemos que nós temos gastos inadequados, que nós passamos necessidades ou que nós temos dificuldades. Podemos não chamar de necessidades, uma simples dificuldade financeira, porque nós não sabemos como que deve ser administrado aquilo que nós temos na nossa mão. Aí você pode pensar assim, mas isso não acontece na minha casa. Então eu vou te mostrar exemplos práticos, bem simples, em que você pode perceber. Talvez você até ache um exagero, mas você vai entender que muitas pessoas fazem isso. Um homem, por exemplo, ele decide que ele precisa de um calçado. Aí ele tem aquele calçado que ele sonha em ter, que é o desejo de consumo dele. E nós temos coisas que nós olhamos, bens de consumo, que nós olhamos e desejamos ter. E isso não é errado, nós podemos ter isso. O dinheiro, ele serve para isso, para a aquisição de bens também. Aí ele vê aquele Nike, né? Todo mundo gosta de ter um Nike, todo mundo sonha um dia ter um Nike. E ele olha e o Nike custa quanto está ali na tela? R$ 899. Aí ele pensa, ele calcula, aí ele vê, mas pode parcelar? Em quantas vezes eu posso parcelar? A parcela cabe no meu bolso. Mas, quando ele vai comprar, o desejo dele em ter um Nike é tão grande, ele vem há tempos pensando em ter esse tênis ali específico, e ele não pensa, se eu usar R$ 899, quanto isso representa no todo da minha renda mensal? Quanto isso representa naquilo que eu preciso para o sustento da minha casa e da minha família? Esse valor do tênis vai ter alguma influência sobre isso? Vai representar algo grande, algo pequeno? Vai me trazer alguma dificuldade? Quem faz esse cálculo? Normalmente nós não fazemos. Essa é a regra. Eu também, muitas vezes, no impulso, olho um negócio e esqueço de fazer esse cálculo. Depois eu vou explicar também como que a gente pensa sobre isso. Mas daí você pode estar me olhando e dizendo assim, mas eu não sou homem, eu não quero um Nike. O Nike para mim não faz diferença, então eu não entro nessa regra. Mas eu sou uma mulher e eu gosto de bolsas, porque as mulheres gostam de bolsas, né? Eu também gosto. Embora eu use muito pouco, eu gosto de ter uma ou outra bonita que me agrade. Aí eu vejo aquela bolsa da Guess. Não sei ainda se usa essa marca ou não, mas é uma marca bem famosa.
E eu fui dar uma pesquisadinha para ver quanto custa uma bolsa da Guess. E achei uma ali, ó, por um precinho super camarada de R$899. Bem próximo ao tênis que o meu marido comprou na semana passada, um Nike de R$899, né? Não na minha casa, tá? Mas no exemplo. Aí ela faz o mesmo cálculo. Ah, a parcelinha cabe no meu bolso, eu gostei tanto. Mas olha que maravilha! É uma bolsa linda, vai combinar com todas as minhas roupas. Mas qual é o valor da minha renda mensal? Quanto em porcentagem isso representa sobre aquilo que eu tenho disponível mensal para a subsistência minha e da minha família? Cabe no meu orçamento? Se cabe, beleza, tá tranquilo, eu posso comprar, eu tenho dinheiro, ótimo. Mas quando eu faço essa análise, eu percebo realmente isso é possível dentro da renda que eu tenho hoje? Aí, então, nós vamos a outra questão, né? A mulher pensa assim, mas eu não compro uma bolsa tão cara. Eu não tenho esse tipo de desejo, eu sou super controlada comigo. Eu não tenho desejos caríssimos, eu me contento com pouca coisa. Mas eu tenho um filho. Aí nós chegamos em outra questão. O marido não compra o tênis, a mulher não compra a bolsa. Mas o meu filho, eu não posso deixar de dar as coisas para o meu filho, né? Porque, coitadinho, ele é uma criança tão boa. Eu gosto tanto dele, o meu amor por ele é tão grande, ele quer tanto um videogame. Então, por que eu não vou lá e não faço parceladinho no meu cartão de crédito? Custa só R$2.600 o videogame que ele quer. E a loja faz em 18 vezes ainda, se bobear, né? Bem conversadinho, eles parcelam, sem juros, em 18 vezes. Entende, irmãos? Esses exemplos, eles podem ser, assim, exagerados. Ou não, podem estar dentro da nossa realidade. Mas o que a gente precisa pensar sempre antes é, eu estou fazendo bom uso daquele recurso que Deus colocou nas minhas mãos? Eu estou administrando corretamente no sustento da minha família? Porque nós acabamos de ver que a prioridade é o sustento da nossa família. Esse é o principal ponto pelo qual Deus nos dá os recursos. Porque Ele diz na palavra dele que Ele vai nos prover. Ele nos proveu o alimento, a roupa, mas de que forma Ele vai fazer isso? Existe uma maneira para que Deus disponha essas coisas para nós aqui na terra. E essa maneira é o dinheiro, é o salário que nós recebemos pelo nosso trabalho. Então nós voltamos ao texto de 1 Timóteo 5,8 e nós vemos ali que aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, eles negaram a fé e são piores que os descrentes. Essa parte realmente me chamou muito a atenção, porque não é simplesmente não cuidar da sua própria família, mas é negar a sua fé e ser pior que um descrente. E como nós temos sido na nossa vida financeira? O que nós temos feito com o recurso que nós temos disponível na nossa mão? A nossa família ali é o oikos, né? A família. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar: quem é a minha casa? Você já definiu? Já parou para pensar quem é a minha casa? Quem são aqueles que dependem de mim? Quem é a minha família que depende de mim? É meu esposo, meus filhos? É minha mãe que mora comigo? Quem é que faz parte desse núcleo familiar que depende da sua boa administração financeira para não passar dificuldades? Claro que, além do objetivo de suprir as necessidades da nossa família, o recurso financeiro ele tem outros objetivos na nossa vida. O secundário, aqui colocado como secundário, são as contribuições. E por que as contribuições estão como secundário? Porque o principal objetivo de Deus a nos dispor os recursos é nos ensinar a cuidar da nossa família e prover todas as necessidades que Ele disse na Bíblia que Ele colocaria à nossa disposição. Então, é através do dinheiro, através dos recursos que nós temos. E depois, nós também temos a parte das contribuições, que também sai desse mesmo recurso. Então, aqui nós vemos que nós afastamos um mito que fica na nossa cabeça, que está muito relacionado à teologia da prosperidade, em que é dito que primeiro nós vamos ofertar o máximo que nós podemos, ou alguns casos dizem tudo o que você tem, e depois eu penso no sustento da minha família, porque quando eu oferto, Deus vai prover tudo aquilo que eu preciso.
Mas veja, irmãos, Deus já proveu. Você que não fez um bom uso daquilo que Ele te deu. Você que não administrou corretamente as suas finanças e saiu entregando tudo sem antes ter uma confirmação clara de Deus a respeito disso. Nós sabemos que muitas pessoas fazem doações generosas, né? Ofertas generosas, mas isso são casos específicos em que Deus traz uma revelação para a pessoa sobre isso e fala claramente: doe tudo o que você recebeu esse mês, por exemplo. Não é generalizado, não é da forma como é falado, que você tem que sair ofertando tudo que você tem, doando aos pobres, e depois aí Deus vai derramar sobre a sua casa, simplesmente aparece o alimento para você. Não, você já ganhou o recurso, você tem que aprender a administrar o recurso, e com ele você vai conseguir suprir as suas necessidades, a da sua família, e ainda ofertar. Abençoar pessoas por nosso intermédio é uma das coisas que Deus pretende com todos os bens e recursos que Ele nos disponibiliza. O sustento da obra também faz parte do propósito de Deus para os nossos recursos. Mas também despertar o nosso senso de gratidão, porque nós jamais podemos esquecer que tudo aquilo que nós temos veio de Deus e é Ele que nos concede. Muitas vezes as pessoas, quando elas ganham dinheiro, elas esquecem isso. E elas se afastam desse propósito de Deus, que é despertar a gratidão por aquilo que nós temos, agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos concedido. Em Deuteronômio 8,18, nós vemos ali que antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires a riqueza. Então, Ele é que nos dá a força que nós precisamos. Vejam que Ele está provendo, através do nosso trabalho, através da nossa força, Ele está dando tudo o que nós precisamos. Por isso é tão importante nós prestarmos atenção nessa área nas nossas vidas, para glorificarmos a Deus também através da nossa vida financeira. O nosso coração na Bíblia representa a nossa mente e os nossos pensamentos. Em Mateus 6,21, nós vemos que o texto nos ensina: porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, o Senhor Ele não proibiu os discípulos de trabalharem, receberem salário, promoverem sustento para dias difíceis. O que Ele está ensinando é que nós não podemos colocar a nossa confiança na riqueza. Nós não podemos colocar a nossa confiança, o nosso coração no dinheiro. Nós precisamos ser gratos a Deus em todo o tempo e lembrar que é dele, através de tudo que Ele criou e disponibilizou para nós, é que nós vamos ter os recursos disponíveis para o nosso sustento. Nós não devemos acumular tesouros na terra, né? A Bíblia nos ensina que nós precisamos acumular tesouros no céu, que são de natureza duradoura. Nisso está sendo nos ensinado que nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus, em tudo que Ele nos provê. Por isso é tão importante essa distinção entre a importância dos recursos financeiros na nossa vida e entender que é de Deus que vem, que os recursos financeiros não são uma maldição para nós, mas eles são uma bênção através da qual nós podemos nos manter. Jesus ele está nos advertindo dos perigos da prosperidade e de colocar o coração e a confiança nas riquezas. Está nos alertando para não nos insensibilizarmos perante os pobres e não nos tornarmos avarentos e nem deixarmos de contribuir e ajudar aqueles que precisam. Então, nós não podemos ir para outro extremo, porque nós aprendemos aqui a administrar as nossas riquezas, os nossos recursos. Então, nós aprendemos que a nossa prioridade na administração financeira deve ser a nossa família. E aí eu vou fechar os olhos para a necessidade dos outros e para aqueles que estão próximo a mim, que não fazem parte do meu núcleo familiar. Não, não é isso. Por isso é tão importante o nosso coração estar ligado a Deus, para que nós não venhamos a nos enganar e nos deixar assim admirados com tudo que Deus pode fazer por nós através do dinheiro e esquecer daqueles que estão necessitados ao nosso lado. Mas então nós podemos ser ricos? Claro que nós podemos ser ricos. Deus é quem determina se nós podemos ou não ser ricos, porque tudo é dele, tudo vem dele e através dele.
E Jesus ele não estava condenando na Bíblia os ricos por serem ricos. E também não estava impedindo os discípulos, e não existe um texto claro nos impedindo de prosperar. O importante é saber que enriquecer e possuir propriedades não é pecado. E isso é um mito que fica na nossa mente, porque nós ouvimos de pessoas que nós não podemos ter recursos em abundância, nós não podemos prosperar, porque tudo é para Deus. Claro que tudo é para Deus, mas não é pecado possuir as coisas, porque Deus ele quer que nós tenhamos uma vida digna, que nós tenhamos uma vida confortável. Ele não nos quer sofrendo e passando dificuldades e necessidades. O pecado está em viver para isso e esquecer de Deus e das pessoas. Então, nós não podemos gastar a nossa vida acumulando riquezas, trabalhando para conquistar riquezas e deixando de lado tudo o resto que Deus espera e o plano de Deus para nós nas outras áreas. Esse é o pecado. Agora, se Deus ele te dá o recurso, não é pecado você ter. Pecado é você não saber administrar da forma correta. Pecado é você gastar da maneira inadequada e não glorificar a Deus, também através da sua vida financeira. Porque as pessoas, aqueles que não são crentes, que nós pretendemos atingir através da nossa vida, elas estão analisando tudo. E elas olham também a forma como nós vivemos, a forma como nós administramos os nossos recursos, que estilo de vida nós temos, como nós andamos, nos vestimos, tudo isso é avaliado e tudo isso glorifica ou não a Deus, dependendo da postura que nós temos. Em Mateus 6,19, a Bíblia nos ensina ali que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Mas, quando nós analisamos esse texto, nós temos a tendência de ir para o extremo, de que já que nós não podemos ajuntar tesouros na terra, nós não podemos ter nada. E não é isso, né? Nós estamos vendo que Deus, ele usa os recursos para o nosso sustento, para nos manter em uma vida com qualidade. Então, na época, quando foi dado esse exemplo, Jesus falou que a traça e a ferrugem consome, ele se referia ao tipo de riqueza que nós tínhamos disponível, que as pessoas tinham disponíveis naquele momento, que eram as vestimentas, que as vestimentas naquela época elas eram feitas com tecidos finos. Então, através da roupa que as pessoas usavam, as pessoas podiam perceber se ela tinha muito dinheiro, se ela não tinha muito dinheiro, mas hoje em dia não, né? Nós sabemos que nós temos acesso a tudo, porque está muito mais flexibilizado o consumo. Então, não é pecado nós termos roupas boas. Nós não precisamos andar com roupas mal cuidadas, com roupas... Se nós temos condição de comprar, Deus tem nos dado recurso, nós não precisamos andar de uma forma que demonstre inferioridade daquilo que nós temos. Esse é um ponto importante, porque o nosso tesouro não está naquilo, nós usamos o recurso para a glória de Deus. É diferente do contexto que estava escrito aqui no texto bíblico. Por isso é tão importante nós avaliarmos o contexto da Escritura e entender qual é o princípio que Deus está me dando através daquilo. A origem da palavra ferrugem, ela remete à comida da alma, o que refresca a alma, nutre e sustenta a alma. Quando nós colocamos o nosso coração no dinheiro e nos recursos, nós estamos satisfazendo o nosso ego e nós precisamos cuidar para não exagerarmos na demonstração, a ostentação daquilo que nós temos, porque não é esse o objetivo. O objetivo é nós termos uma vida confortável, mas não parecer mais do que aqueles que não têm tanto. Porque Deus, ele escolhe como ele vai fazer, como ele vai agir na nossa vida. E nós devemos usar os nossos recursos com muita sabedoria. Muitas vezes, com medo de usar nossos recursos com sabedoria, nós nos menosprezamos. E nós deixamos de observar o quão importante é a análise financeira daquilo que nós temos e daquilo que Deus tem nos dado. Uma vida confortável com acesso às coisas
não é pecado, né? A quantidade de dinheiro que nós temos não é pecado também, porque Deus ele não faz uma limitação dos recursos. Existem homens na Bíblia que eram muito prósperos e existem outros exemplos que nem tanto, mas Deus também cuidava deles e lhes dava o sustento diário. Mas hoje o que nós vemos é uma inversão disso. As pessoas muitas vezes vão ao outro extremo e elas avaliam que elas não podem ter nada. E aí elas usam de maneira inadequada o recurso. Então, é muito comum hoje nós vermos os pais, muitas vezes, não deixando nada para os seus filhos. E quando eles morrem, eles ainda deixam dívidas que atrapalham a vida futura da sua geração. Então, irmãos, nós precisamos analisar com cuidado isso. Nós temos que ter um cuidado muito especial para a nossa vida financeira. Porque nós temos que glorificar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Mas como funciona então a questão dos recursos, né? Como que Deus ele espera que a gente haja em relação às nossas finanças? Nós somos mordomos de Deus aqui na terra. A mordomia cristã é algo que precisa ser fixado na nossa mente e no nosso entendimento. A palavra mordomo, nós vemos ali que a origem dela é latim, ela veio do latim, e major significa principal e domo, casa. Então, o mordomo, ele é o principal administrador de uma casa. E é nesse sentido que a Bíblia trata a mordomia. Então, em relação às finanças, também nós somos mordomos. Mordomos de todos os recursos disponíveis nessa terra. Mordomos de todas as coisas que Deus criou e colocou sobre o nosso domínio. Em Gênesis 24:2, nós temos um exemplo que mostra a mordomia. Disse Abrão a seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía. Então, quem era o servo de Abraão ali? Era o mordomo, ele era o administrador de tudo o que Abraão possuía. Mordomia cristã, então, ela é a aplicação desse entendimento à nossa vida. Ter consciência de que tudo o que possuímos vem de Deus e sendo aqui um administrador daquilo que pertence a Ele. E Deus, Ele haverá de nos chamar para prestar contas daquilo que nós estamos fazendo com o que Ele nos disponibilizou. Em Gênesis 39, do 4 ao 6, nós vemos outro exemplo de mordomia cristã, que é a vida de Jacó. Então, Jacó, ele achou graça em seus olhos e servia, aqui no caso foi quando Jacó foi servir a Potifar, né? E ele virou mordomo de Potifar. Ele achou graça aos olhos de Potifar e servia a ele. Ele o pôs sobre a sua casa e entregou em sua mão tudo o que tinha. Potifar era muito rico e ele colocou nas mãos de Jacó todo o recurso que ele tinha. Da mesma forma, Deus faz com a gente. Ele coloca sobre nós todo o recurso disponível para que nós sejamos seus mordomos fiéis. E aconteceu que, desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor o abençoou. Abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Então veja que todos os recursos de Potifar ficaram na mão de José. E ele virou o principal administrador da casa de Potifar. Ele virou o mordomo de confiança, a quem ele confiou o sustento da família dele, todas as coisas que ele tinha. Deus criou tudo o que existe e colocou o homem como administrador da sua criação. Então nós administramos o tempo, o corpo, os dons espirituais e também os recursos materiais, porque toda a criação está nas mãos do homem para ser administrada. A questão importante aqui é sabermos como que nós vamos lidar com eles, de modo a sermos mordomos fiéis. E nós, quando você analisa a sua vida,
Você tem sido um mordomo fiel a Jesus com a administração dos seus recursos? Como está a sua vida financeira? Como estão os recursos que Deus disponibilizou para você? Deus se alegra no que Ele vê? Será que quando Ele olha para mim, Ele se alegra do que Ele vê na minha vida em relação a esse ponto? Porque nós temos que ser completos, nós devemos ser um todo, nós não podemos acertar em uma coisa e errar em outra. Temos que lembrar que nós administramos o tempo, Ele colocou nas nossas mãos, o corpo, os dons espirituais e também os recursos. E como tem sido a nossa administração em relação aos recursos? Nós somos mordomos fiéis quando nós reconhecemos que nada nos pertence. Então, o primeiro ponto é reconhecer que tudo pertence a Deus. Nós tendemos muitas vezes a pensar que os dons materiais que os bens materiais nos pertencem e que nós podemos usá-los e empregá-los para os fins que desejamos. Mas nós já vimos aqui que eles pertencem de fato a Deus. Ele é dono de tudo e nós apenas somos seus mordomos. Isso não significa dizer que Deus ele quer tudo o que nós temos e que Ele nos deixará vivendo em dificuldades. Não é isso, nós já vimos que Deus ele espera que a gente administre da maneira correta. Ele não está nos pedindo tudo, abra mão de todos os seus recursos e venha para Deus. Não é isso. É a forma como Ele usa para nos sustentar, é o dinheiro. É assim que funciona aqui na Terra. Nós precisamos de dinheiro para ter alimento. Nós precisamos de dinheiro para comprar roupa. Como que nós vamos nos vestir? E Deus ele está nos dando, mas muitas vezes nós não prestamos atenção e não administramos corretamente. Também nós usamos os bens materiais para a glória de Deus. Então, além de suprir as nossas necessidades, nós glorificamos a Deus através da nossa atitude com os recursos que Ele nos disponibiliza. Somos mordomos fiéis quando usamos os bens materiais para a glória de Deus. Eu já falei, né? Que a nossa vida financeira reflete muito a glória de Deus. Se nós estamos glorificando ou não Ele através dessa área. Quando nós estudamos sobre o movimento puritano, nós vemos que eles entendiam que o dinheiro era essencial e não havia vergonha em se ter dinheiro. Não existia uma culpa em relação a se ganhar dinheiro, porque esse entendimento de que o dinheiro é a forma como Deus age nas nossas vidas para disponibilizar aquilo que nós precisamos era muito claro na cabeça deles. E hoje nós temos muita dificuldade para colocar isso na nossa mente e internalizar que não é errado nós usarmos o dinheiro para o nosso sustento e para a nossa qualidade de vida. Pelo contrário, Deus ele nos disponibiliza exatamente com esse fim. Então, Richard Baxter, ele ensinou que se Deus mostrar-lhe um meio pelo qual você possa legalmente ganhar mais do que por outro meio, sem prejuízo à sua alma ou a qualquer outra, se você o recusa e escolhe o meio menos lucrativo, você cruza uma das fronteiras do seu chamado e recusa-se a ser um mordomo de Deus. Então vejam o que ele está dizendo ali, que você não tem escolha, que você não pode escolher ganhar menos se está sendo disposto a você uma renda maior, dentro das atividades que são lícitas, obviamente, né? Você não pode recusar esse meio optando por um menos lucrativo, porque você está afrontando o princípio da mordomia, porque Deus ele está te disponibilizando determinada quantia para ser administrada, ele está te ensinando a ser o mordomo principal da casa dele, mas você está recusando isso na sua vida. Justamente por isso que o dinheiro existe para a glória de Deus, para que nós possamos aprender a glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Também o movimento puritano nos ensina algumas atitudes que não devem ser feitas, porque nós vamos partir de extremos. Quando nós falamos de dinheiro e de recursos, normalmente as pessoas vão para extremos. Ou elas vão para o extremo de conquistar tudo, ou elas vão para o extremo de doar tudo. E aí elas se perdem no meio do caminho. Então veja que
eles nos ensinam ali atitudes que nós não podemos ter ao alcançar ou a procurar os recursos, procurar obter os recursos, nós não podemos agir de determinada maneira. Dentre elas está que um homem possa vender tão caro quanto possível e comprar tão barato quanto puder. Então aqui nós vemos o primeiro princípio, né? Que você quer sempre o teu vale mais do que o do outro. Da onde que nós tiramos isso, né? Na Bíblia, Deus não ensina isso. Se nós temos duas coisas iguais, elas são iguais. Como que o meu, que é igual ao do meu vizinho, vale mais? Só porque é meu? Nós estamos tentando obter uma vantagem ali que vai causar um prejuízo para outra pessoa. Que eu possa vender como comprou, embora tenha pago muito alto. E o valor da comodidade tenha caído. Aqui são bens que desvalorizam com o uso. Então, eu compro por R$100, aí eu usei por determinado tempo, eu sei que aquele bem ele tem uma desvalorização e ele vale, depois do uso, R$50, mas eu quero vender por 100 e eu vou vender por 100. Eu estou causando um prejuízo àquele que está comprando, mas o problema não é meu, o problema é dele que quis comprar por 100. Não, irmãos, nós temos que ser justos. Não é porque nós temos que aprender a administrar os nossos recursos que nós vamos agir de maneira desleal com as pessoas. Que como um homem pode aproveitar da sua própria experiência e habilidade, assim possa tomar proveito da ignorância ou necessidade de outro. Não devemos tirar proveito das pessoas só porque elas não têm o mesmo entendimento que nós. Tratem de comprar e vender como se tratassem de arrasar e saquear alguma cidade inimiga. Vejam isso. Saquear e dizimar, arrasar uma cidade inimiga, onde todo homem possa pega, toma e carrega o que quer que lhe venha à mão. É considerado o melhor o que leva mais. Então você não está nem aí com aquele que está fazendo o negócio com você. O importante é você lucrar. Não é assim. Não é porque nós temos que ter responsabilidade com os recursos que nós precisamos levar uma vantagem na deslealdade em cima de outra pessoa. Sempre nós temos que agir em princípios. Mesmo quando nós vamos no nosso trabalho adquirir recurso, naquilo que nós vendemos, naquilo que nós compramos, sempre nós precisamos levar os princípios bíblicos para tudo aquilo que nós fazemos. O trabalho, ele é a melhor forma de nós conseguirmos o recurso que nós precisamos, né? Deus deixou o trabalho para nós, para que nós possamos atingir e suprir as nossas necessidades. Em Efésios 4:28, nós vemos uma instrução clara sobre isso. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Veja que esse versículo acima, o apóstolo Paulo, ele escreve aos crentes de Éfeso e ele dá instruções claras de como se deve fazer para obter os recursos. Use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade. O trabalho é um meio de atingir os nossos objetivos e conseguir bens. A vocação do homem, em resumo, é desde cedo trabalhar, porque é através do trabalho que Deus instituiu suprir as necessidades que nós temos. Então, nós precisamos estudar, nós precisamos nos tornar profissionais excelentes, nós precisamos ter uma qualidade técnica naquilo que nós fazemos, ser especialista naquilo que nós desenvolvemos, seja a área que tivermos escolhido para trabalhar. Nós, como cristãos, nós precisamos nos empenhar para sermos o melhor em tudo que nós fazemos, para termos o conhecimento essencial para um trabalho honesto e excelente. Da mesma forma, as esposas, quando elas cuidam em casa dos filhos, é um trabalho. Elas têm uma dedicação exclusiva naquilo. E elas fazem aquilo também com excelência, porque é um trabalho árduo. O trabalho árduo, ele nos edifica e Deus nos recompensa através dele. Nós devemos trabalhar fazendo o que é bom. É o que nós acabamos de ver na tela anterior, né? Não adianta a gente querer
recursos através de meios ilícitos. Nós temos que trabalhar de maneira honesta, fazendo o que é bom para as pessoas, bom para o outro, dentro daquilo que é lícito. Nem todo o trabalho é permitido a um cristão fazer, porque não se dá nem para chamar de trabalho, né? Coisas que não estão dentro da legalidade. Não podemos pensar assim, vou levar vantagem só aqui um pouquinho. Veja, vou ganhar mais se eu fizer dessa forma. Um exemplo claro de coisas relacionadas ao trabalho que nós devemos evitar. Quem é autônomo, quem tem uma pequena empresa, você vai prestar um serviço, existe uma parcela significativa daquilo que você recebe que é destinada a impostos. Mas o que as pessoas que não são cristãs hoje nos ensinam? Para que pagar imposto? É muito alto, é mais de 30% sobre a renda bruta. É muito difícil manter uma empresa aberta, é muito difícil ser autônomo, porque a carga tributária é muito grande. Olha, eu pago todo mês, enquanto o fulano lá nunca paga. Depois vem um refis, que é o projeto de parcelamento do governo para devedores. Vem o refis e aí ele paga em 100 vezes sem juros. E ainda ganha um desconto de 50% do valor dos juros. Para que eu vou continuar pagando? Nós, cristãos, devemos continuar pagando os impostos. Por quê? Porque é a lei e nós devemos seguir a lei. Nós não podemos achar que Deus vai nos abençoar quando nós temos práticas não cristãs no nosso dia a dia. Vocês vejam como é um pequeno detalhe, é algo que é colocado na nossa cabeça pelas pessoas constantemente. Nós ouvimos tanto as pessoas falando, mas é bobagem, o governo nem usa os recursos, olha só, eles roubam todo o dinheiro dos impostos, não destinam para a saúde, não destinam para a educação. É verdade, não está errado. Muitas vezes eles não destinam da maneira correta, eles usam, eles roubam, os políticos muitas vezes desviam. Mas isso não é justificativa para você não fazer aquilo que lhe é devido, que é seguir a lei. Porque Deus, ele não instituiu nada que nós devamos fazer que não esteja legal, que não seja legalizado. Por isso, é muito importante nós observarmos que muitas vezes pequenas mentiras no nosso dia a dia, pequenos detalhes fazem a diferença na administração financeira que nós temos. E nós não sabemos aonde nós estamos errando, nós olhamos e pensamos, mas onde que está o erro? Por que eu não consigo prosperar nos meus recursos? Se eu tenho tentado seguir os princípios, mas em algum ponto do caminho eu estou falhando em cumprir tudo aquilo que precisa. Nós também vemos ali que o texto, ele ensina que os recursos, eles vêm do trabalho com empenho e honestidade e também ajudar generosamente os necessitados. Então, a terceira maneira ali que nós vemos no texto de ganhar dinheiro e satisfazer os nossos desejos está relacionada ao estilo de vida determinado por Deus para o seu povo. Trabalhar com as próprias mãos, fazendo o que é bom, a fim de ajudar os necessitados. Então, não basta simplesmente nós nos convertemos e deixamos de fazer o que não era certo, deixamos de roubar, deixamos de não pagar impostos, deixamos de ter negócios em que nós levamos vantagem indevida. Ótimo, mas esse é só um ponto. Aí nós vamos então trabalhar. Não basta também simplesmente trabalhar com honestidade e empenho. Porque existe mais um ponto no texto. Deus quer que nós ganhemos dinheiro para ajudar as pessoas, para sermos generosos. E como nós vamos conseguir ser generosos e ajudar o próximo? Se a nossa vida financeira é bagunçada, se o que nós ganhamos não supre as nossas necessidades, como eu vou conseguir ajudar o próximo? Então eu estou falhando, porque eu não consigo cumprir todos os deveres que eu tenho em relação a finanças. O propósito primeiro do trabalho é o nosso sustento e daqueles que estão sobre a nossa responsabilidade, mas também ajudar generosamente. E qual a motivação para trabalhar e ganhar dinheiro? No livro do Augustus Nicodemos, ele ressalta duas questões que merecem reflexão, que são essas, né? A primeira é que nós não devemos negligenciar a nossa família.
nós temos que estar atentos ao sustento da nossa família. O propósito primeiro do nosso trabalho é o sustento daqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Ainda que Paulo não tenha sido expresso no texto bíblico, é óbvio que Deus coloca o dinheiro para o nosso sustento, porque de alguma forma Ele nos destina o recurso necessário. E embora hajam exemplos de pessoas que abrem mão do seu sustento para socorrer alguém em determinada situação, são situações específicas em que essa pessoa recebeu uma revelação de Deus, ela tem muito claro aquilo na vida, de que neste momento é para fazer. Não é para nós tomarmos isso como regra e fazermos constantemente na nossa vida, sem uma vida de oração, sem intimidade com Deus, porque aí nós estamos colocando em risco a nossa família. A ordem de Jesus para o jovem rico, por exemplo, era que ele vendesse tudo e desse aos pobres, mas foi porque a idolatria, o coração dele estava no dinheiro. Então, Jesus estava ensinando ele que o coração dele não devia estar no dinheiro, embora o dinheiro seja necessário, primeiro ele precisava confiar e crer que Deus é o dono de tudo e provedor. Esse foi o motivo. E a segunda questão que nós temos que nos atentar quando nós falamos em dinheiro e adotamos esse estilo de vida da mordomia cristã, em que nós administramos os recursos de Deus, é a nossa motivação para trabalhar e ganhar dinheiro. O nosso objetivo não deve ser simplesmente adquirir bens e conquistar as coisas para o nosso próprio conforto e uso, mas também nós temos que ter como objetivo que os nossos recursos deem para o nosso sustento e para aqueles que estão necessitados. Se nós não somos bons administradores, não vai dar, porque gastar dinheiro é a coisa mais fácil que existe na vida. Sair gastando dinheiro, você não precisa de estudo, você não precisa se aprofundar muito em nada, é só pegar o dinheiro e gastar rapidinho. O que você leva 1 mês para ganhar, você gasta em 5 minutos, mas gasta da forma errada, porque você não analisou antes, você não pensou e você não está sendo um mordomo cristão adequado dos recursos que Deus te destinou. Então preste atenção, outros dependem de você. A sua família depende de você. E mais importante, a sua família, ela depende das suas decisões em relação ao dinheiro. As decisões que você toma em relação aos gastos, em relação a como investir, como administrar o recurso, tudo isso depende do sustento da sua família. A construção de um futuro abastado depende da boa administração dos recursos e sobras do seu orçamento. Vejam que as sobras no orçamento, eles dependem da disciplina no uso de sua renda. Então, como você vai ter um futuro tranquilo se você não sabe administrar da maneira correta? E como você vai ter sobras para poder ofertar depois que a sua família tem uma vida digna, se você não administra corretamente? Se você não sabe destinar os recursos e fazer uma administração do seu orçamento e da sua renda. Mas aí nós nos perguntamos então, por que economizar? Se o dinheiro é feito para o nosso sustento e para ajudar aqueles que estão próximos, por que nós devemos economizar? Provérbios 18 nos ensina: o que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. Então, se eu sou negligente na minha obra dos recursos financeiros que Deus me deu, eu sou irmão daquele que desperdiça. E desperdiçar não é bom, né, irmãos? Em nada, em nenhuma área, porque nas finanças seria. Nós todos conhecem a parábola das virgens de Mateus 25, e embora ela não trate especificamente da vida financeira, ela nos ensina um princípio importantíssimo que se aplica em todas as áreas, inclusive nessa, que é a prudência e a conduta sábia. Com a administração dos nossos recursos, nós devemos ser prudentes. Nós devemos ter uma conduta sábia em relação
aos bens materiais que Deus nos concedeu. Porque nós precisamos estar preparados para as adversidades e para aquelas situações que fogem ao nosso controle. Porque elas existem, elas acontecem na nossa vida, elas acontecem na vida de todo mundo. Situações em que nós não temos controle e que, se nós não tivermos uma reserva, nós não conseguiremos sobreviver com dignidade. E na parábola dos talentos, que nós todos conhecemos também, Deus trata claramente sobre a administração dos recursos, sobre fazer rendimentos em relação aos recursos, fazer prosperar aquilo que nós temos na nossa mão, que não é simplesmente guardar, mas fazer render aquilo que Deus nos deu, para que possamos com isso atingir tudo o que nós precisamos. Então ali, nós devemos economizar, por quê? Para ter com o que atender a si e aos necessitados. Vejam que não é só atender a si, mas também aos necessitados. Por isso é tão importante a reserva nos dias menos prósperos. E os dias menos prósperos existem. Nós temos vivido dias que são menos prósperos na nossa sociedade. Muitas famílias têm passado dificuldades, muitas famílias têm passado necessidade. E nós que aprendemos a ser mordomos cristãos com qualidade, nós devemos ter recursos necessários para nos atender nesse período e também para atender aqueles que nos pedem ajuda. Um exemplo na Bíblia nós encontramos na história de José, em que ele interpreta o sonho do faraó e ele fala em anos de fartura e anos de fome. E ele orienta a guardar o que você tem de sobra para suprir os dias menos prósperos. Ali o texto está falando claramente sobre recursos, sobre vida financeira, porque ele está falando de tempos em que haveria fartura e que nesse tempo deveria ser guardado tudo o que fosse possível, esperando os dias futuros em que haveria falta e necessidade sobre a terra. Hoje não é diferente. Nós devemos aprender a guardar para os dias menos prósperos, para ter com o que suprir os desamparados. Também devemos economizar para poder auxiliar os desamparados. O que muito colhe, não teve mais, e o que colhe pouco, não teve menos. Esse texto, ele é aplicado nesses dias. Como nós temos reserva, nós podemos ajudar os que estão desamparados, aqueles que não tiveram como se precaver. Mas vejam que é muito importante a gente pensar que quando nós tratamos de vida financeira, nós temos que pensar que as necessidades, elas existem, mas elas existem por motivos distintos. Existem aqueles que passam necessidades por uma situação fora do controle deles, uma situação adversa que aconteceu, uma fatalidade na vida. E existem aqueles que passam necessidades porque eles não souberam administrar os recursos, porque eles falharam nesse princípio. Eles falharam no princípio da mordomia cristã. Nós estamos tratando aqui especificamente desse segundo ponto, daqueles que falham no princípio da mordomia cristã. Quando nós estudamos sobre finanças nas nossas vidas, à luz da palavra de Deus, nós precisamos entender que as dificuldades que nós sofremos por falhar no princípio da mordomia cristã, elas estão contrárias àquilo que Deus espera de nós. Nós não estamos fazendo a vontade de Deus, porque nós falhamos por falta de responsabilidade, nós falhamos por falta de administração, nós falhamos por não ter dedicado tempo necessário para uma área muito importante. E também nós precisamos economizar para suprir os servos de Deus, porque a casa de Deus ela não para. E nós temos visto nesses dias de necessidade que nós temos passado, que a nossa nação tem passado e o mundo tem passado, de escassez por conta da pandemia, que as nossas atividades na casa de Deus não pararam. A igreja, cada dia tem sido mais chamada para suprir a necessidade daqueles que estão com dificuldades. E nós que temos a nossa reserva, nós que cumprimos a mordomia cristã, estamos aqui
dispostos a ajudar quem precisa. Então, quando nós falamos sobre reserva, economia, poupar, nós precisamos ter em mente que nós precisamos adquirir um patrimônio mínimo de sobrevivência. E o que é o patrimônio mínimo de sobrevivência? É aquela reserva que nós devemos ter para suprir as nossas necessidades em casos extremos, coisas que acontecem na nossa vida que estão fora do nosso controle, como, por exemplo, ficar desempregado ou foi acometido por uma doença. Começou um negócio, mas infelizmente a atividade não deu muito certo. Eu preciso ter uma reserva de segurança para que eu não venha a passar necessidades por ser um mau administrador. Essa reserva, ela manterá o seu padrão de consumo até que as coisas se normalizem. Eu peguei um exemplo ali, coloquei para nós vermos claramente como isso funciona. Então, por exemplo, ali o senhor da Silva, ele tem um rendimento mensal de R$3.000. Esse rendimento do senhor da Silva nós vamos usar nos exemplos para seguir como base. Então, se ele tem um rendimento mensal de R$3.000, ele precisa, para a sua segurança, para a segurança da sua família e para cumprir todos completamente o princípio da mordomia e administração financeira, ele precisa ter um patrimônio mínimo de sobrevivência que garanta para ele 6 vezes as suas despesas mensais. No caso dele ali, são R$3.000. Então, ele deve ter R$18.000 de segurança, certo? Esse é o recomendado, que você tenha uma reserva financeira equivalente ao seu patrimônio mínimo e priorizar a criação dela. Ah, mas é muito difícil. Eu sei, realmente é muito difícil. Nós vivemos em momentos que a inflação é alta, num país que os rendimentos são baixos, que a nossa moeda é desvalorizada. Então, é muito difícil uma família média da sociedade adquirir esse patrimônio mínimo no montante de 6 vezes o gasto mensal. Mas nós sempre temos que ter em mente qual é o nosso objetivo. Não é porque é difícil que eu não vou tentar e fazer o máximo de esforço possível para ter uma reserva de segurança, mesmo que eu não chegue aos 6 meses. Eu tenho algo em que me resguardar. Como nós podemos fazer isso? Ah, mas como que eu vou fazer para atingir essa reserva? De que maneira? Quais são os métodos? Vai depender da sua atividade, de como é a sua análise financeira, como que é a sua vida financeira, mas alguns exemplos são guardar o 13º, então quem é empregado todo o ano recebe o 13º salário. O que nós normalmente fazemos com o 13º salário? Eu digo nós, normalmente, a sociedade mediana, assim, no geral. Gastamos, né? Se você perguntar para a grande maioria das pessoas, elas pegam o 13º salário e aí elas gastam numa viagem de férias, elas gastam numa reforma de casa, gastam em compras, presentes de Natal. Tudo isso é justificável, eu entendo, a pessoa ela precisa tirar férias, ou ela tinha uma dificuldade na casa dela, ela precisava fazer uma reforma. Mas nós temos que ter como objetivo que este recurso não será gasto até eu atingir a minha reserva. Eu vou guardá-lo, é uma das formas de eu conseguir começar a minha reserva mínima de segurança. E aí eu tento encaixar essas outras coisas no meu gasto mensal. Faço uma viagem menos custosa de férias, fico, em vez de ficar 7 dias, eu fico 3, daí já me sobra um pouco do 13º, vou para um lugar mais perto, existem alternativas. Outra alternativa, vender férias. Ah, tá, mas eu sou um empregado numa empresa. Existe essa possibilidade também, ela é permitida por lei. Algumas empresas permitem, outras não. Então, aí já dificulta um pouco, porque você tem que conversar com o seu patrão para ver se é permitido, se não é permitido, como que funciona. Mas é uma possibilidade. Vou começar, então, a fazer uma reserva mensal. Em cima daquilo que você recebe todo mês, você começa a destinar uma parte para a sua reserva de segurança, além das outras coisas que você deseja comprar. Ok? Pode ser também. Demora um pouco mais, mas
é muito eficiente. Vou então começar uma renda extra, também é uma opção. Você já tem o seu salário normal, já tem a sua renda normal, autônomo, empregado, seja lá qual for, em que você já tira o teu sustento e tudo que você precisa para manter o seu mês. Então eu vou fazer algo a mais para que eu comece a adquirir esse patrimônio mínimo de segurança. Esse patrimônio mínimo de segurança é uma segurança para você e sua família, para que você tenha dias mais tranquilos quando a dificuldade aparecer, quando o imprevisto acontecer, porque imprevistos acontecem. Acontecem na minha vida, acontecem na sua. Eu tenho um carro, o meu carro estragou, só que o meu orçamento não tem folga. Como que eu vou fazer para arrumar o carro se eu preciso dele para trabalhar? Eu tenho uma reserva destinada para isso. Então, por isso é muito importante nós pensarmos em fazer reserva, mínima que seja. Às vezes a gente pensa que o valor é muito pequeno, eu ganho pouco, então a minha reserva vai ser pouca. Mas enquanto você não começar, você vai continuar com 0. Se você começar com 5, no mês que vem vai ter sobrar 10 talvez, porque você já foi administrando seus recursos. No outro mês já vai ter sobrar 20. E assim você vai melhorando e aumentando a sua condição de fazer essa reserva. Aí você pensa, eu estou muito longe porque eu não tenho nada. Eu não tenho sobra no meu orçamento, eu não tenho dinheiro disponível, eu sou autônomo, não tenho 13º. 6 salários, então, é muita coisa de reserva. Pense que menos de 5% das pessoas conseguem manter essa situação financeira dentro do recomendado. Então, o fato de ser distante e parecer impossível não significa que você não possa tentar fazer mesmo que de uma outra quantia. Então, você pensa assim, 18 mil no caso da Silva ali, do senhor da Silva, é muito dinheiro, ele não vai conseguir ter 18 mil de reserva. Pois se ele vive com 3 todo mês, tudo bem, mas se ele tiver 3 mil de reserva, que é para um mês, já lhe dá um mês de folga para resolver a situação, para procurar um novo emprego, para abrir um novo negócio. Um mês são 30 dias, já é bastante coisa. E muitos de nós vivem sem nenhum dia de reserva. Se amanhã o meu dinheiro faltar, tô na roça, porque não tenho para comer mais. Esse é o grande problema. Então, às vezes a gente pensa que é muito distante se conseguir os 6 meses de patrimônio mínimo, reserva mínima, mas qualquer valor que a gente tenha já nos dá um grande alívio no momento em que nós estamos passando pela crise. Então, por isso, nós devemos começar pelo mínimo que nós conseguimos. Esses valores servem de referência para que você saiba o que deve perseguir. Então, pelos especialistas em finanças, o recomendável é 6. Mas não significa que você tenha que sair de 6. Você sai daquilo que você tem possibilidade hoje. Até porque uma coisa é muito real. Para você se endividar, você leva 30 dias. Para você sair da dívida, você leva 3 anos. Vejam a diferença. Um descuido que você tem na administração dos seus recursos, um descuido mínimo, fiz uma compra não pensada de um valor maior, que acabou causando um transtorno na minha vida financeira. Eu vou levar 2 a 3 anos para sair dessa situação, dependendo do valor que foi o tropeço. Então, pensar muito bem antes sobre as finanças, sobre a administração, olhar para os nossos recursos. Às vezes nós passamos o mês inteiro vivendo sem olhar para os nossos recursos. Nós nem sabemos quanto nós gastamos no total. Tem gente que está pior que o da Silva, porque o senhor da Silva, ele sabe que ele gasta 3 mil, mas muitos que estão próximos de nós, eles nem sabem quanto gastam. Ele sabe quanto ele ganha. Ele sabe que ele ganha 3 mil por mês, mas ele não sabe quanto ele gasta para viver, porque ele não tem ideia de quanto ele gasta ou qual é a meta mensal dele em mercado, por exemplo, e alimentação. Ele sabe que ele precisa da alimentação, ele precisa do alimento para sobreviver, ele tem que comer todos os dias, assim como ele, sua esposa, seu esposo, filho e quem mais viver na casa dele sob o sustento dele. Mas ele não sabe qual é o gasto que ele tem. E vejam o problema disso,
porque aí ele está gastando mais do que ele ganha, ele está fazendo dívida após dívida, que ele faz em 30 dias e leva, às vezes, 2 anos para conseguir se recuperar. Aí ele vai passar esse período todo sofrendo, simplesmente porque ele foi descuidado na mordomia cristã. Ele foi descuidado em administrar os recursos que estão disponíveis para a sua sobrevivência. Quando e como eu faço para controlar? Então agora nós vamos ver, chega de teoria, vamos ver na prática. Como que eu faço para controlar então? Eu tenho lá R$3.000 de renda líquida e o que eu devo fazer para administrar meus recursos de uma maneira mais sensata, mais justa, mais correta? O bom senso nos induz a acreditar que a periodicidade ideal de um orçamento doméstico é a mensal. Os gastos da família repetem-se a cada mês. Porém, há situações em que uma frequência maior de controle é bem-vinda. Vai variar conforme os hábitos e as situações da sua família. Então, quando nós estudamos sobre finanças, normalmente nós usamos uma planilha mensal, certo? Não está errado. Só que existem alguns gastos que nós fazemos na nossa vida, no dia a dia, que exigem um acompanhamento mais de perto. Quando você vai fazer uma planilha, normalmente as planilhas mais comuns que nós temos disponíveis, você procura no Google e vê o que se adequa à sua família, ou você forma do zero uma. Faz na caderneta, faz no aplicativo, da forma que você quiser. Mas você tem que ter uma forma de controle. E nós usamos modelos que dizem assim, gasto fixo e gasto variável. O variável é o quê? É aquele que você não sabe quanto vai ser no final do mês. Ele varia dependendo da sua atitude durante o mês. Um exemplo disso é a alimentação. Se eu compro muito, eu gasto mais. Se eu controlo o que eu compro, eu gasto menos. Então, esses gastos dentro do nosso orçamento, que são variáveis, eles precisam de uma atenção maior. E às vezes, até você estabelecer uma forma que te dê uma tranquilidade, você precisa de um acompanhamento quinzenal ou um acompanhamento semanal, e não somente o mensal. Essas situações acontecem quando a família não consegue manter as contas em dia, mesmo após adotar o hábito do controle regular, porque elas adotam o hábito de controlar mensalmente, mas elas ainda não têm o hábito de se atentar no que elas estão gastando nas pequenas coisas do dia a dia. Então, se você realmente se planeja para o mês, o resultado após 30 dias pode ser frustrante, porque essas despesas flexíveis que são inerentes ao nosso dia a dia, elas não foram devidamente controladas, porque elas exigem um cuidado maior. São coisas que facilmente saem do nosso controle e nós perdemos a noção delas. Então, para esses casos, se você está nessa situação, você controla de uma forma mais justa, mais de perto. Eu trouxe aqui para nós iniciarmos a análise exemplos de tabela. Então, eu trouxe um exemplo de tabela que é quinzenal, porque existem pessoas que recebem toda semana, são autônomos, recebem toda semana, ou recebem por dia. Tem também aqueles que recebem o adiantamento de salário, mais o salário no final do mês. Então, você precisa ajustar o seu controle conforme a sua situação, conforme o modo como o recurso entra para você. Se você recebe por semana ou por trabalho, você ajusta esse controle para ele ser mais próximo, um período mais curto, certo? E eu trouxe também um exemplo de planilha de controle mensal. Então, essa planilha de controle mensal, eu vou me ater nela para que a gente analise uns pontos mais claramente, certo? Vocês vão ver nessa planilha ali, ela vai para a tela, o Adriano vai colocar agora, é a próxima. Vocês vão ver que nós temos ali, então nós temos a linha da receita, linha dos dízimos e ofertas, 10% dos recebidos seria a nossa reserva, aí nós temos despesas essenciais. Tem um errinho de digitação ali na minha planilha, eita! As despesas essenciais, normalmente nós encontramos nas planilhas como despesa fixa e despesa variável. Eu costumo usar como despesa essencial, porque são aquelas que nós não conseguimos viver sem. Não tem como eu tirar, certo?
Por isso eu não uso fixo e variável, eu uso essencial e diverso. A diversa é a variável que você consegue cortar facilmente. Então, começando pela primeira linha, quando nós analisamos uma tabela, lembrando, você pode usar uma tabela, você pode fazer anotado num caderno, tem uma cadernetinha, você anda com ela sempre, você anota nela. Ou, sou mais tecnológica, eu gosto do aplicativo. Põe no aplicativo. Eu, particularmente, embora eu use bastante o celular, eu não gosto do aplicativo, porque não me dá essa visão geral. É um pouco mais difícil de você ver o ano inteiro, porque eu faço planilha para o ano inteiro. Eu não faço essa planilha só do mês, aqui eu trouxe a de setembro, mas eu tenho de janeiro a setembro e quando eu estou em setembro, eu já estou com a do ano seguinte. Porque o planejamento financeiro você não pode fazer só para 30 dias, senão você se perde. Você tem que saber qual que é o teu futuro em relação às tuas finanças, como que tá, onde você precisa diminuir. Por exemplo, eu moro de aluguel, meu aluguel está muito caro, o contrato vence em março do ano que vem. Então, você já tem que ter essa visão na tua cabeça de que março do ano que vem é o período que você tem. Ou para você conseguir uma renda extra, ou para você procurar um novo imóvel. Você não pode perder essa data. Por isso é importante você ter o ano visível muito fácil na sua frente. Aí você anota ali quais são as receitas. Todo mundo que contribui para a manutenção do seu padrão de vida, da sua residência, sua alimentação, tudo. Então, ali no caso, no exemplo, é o esposo e a esposa não têm filhos ou os filhos são menores, não contribuem com dinheiro. Aí você coloca quanto cada um recebe para saber o total de entradas. Aí chegamos ali no rendimento do senhor da Silva, R$3.000, certo? Você vai colocar ali o líquido que está entrando para você. Não adianta você dizer assim, eu tenho um salário, o meu bruto é R$4.000, só que daí tem desconto do INSS, tem desconto do imposto de renda, não cai na sua conta 4.000, vai faltar todo mês. Então, aqui na sua receita, você tem que colocar o que entra de dinheiro para você, efetivo, para você não se perder na conta. Aí você somou as receitas e fechou ali a renda dos da Silva em R$3.000. A próxima linha, que é dízimos e ofertas, você não encontra em nenhuma planilha, você não encontra em nenhum aplicativo. Essa planilha é método Liara, que eu trouxe para vocês. Eu que criei, por quê? Porque se a gente não colocar como segunda linha dízimos e ofertas, não vai sobrar. Até porque dízimo e oferta não é a sobra. É a nossa primícia com Deus. Então, eles têm que estar antes de tudo. Logo abaixo da receita, você tem os dízimos e as ofertas. E você já planeja as ofertas mensais que você vai dar, dentro da sua possibilidade e daquilo que você determinou com Deus que seria feito. Certo? Não são ofertas por impulso. São coisas planejadas para não desregular o seu orçamento. Então, você anota quanto é o dízimo da esposa, o dízimo do esposo e as ofertas que serão feitas, A, B, C, para missões, ofertas para quilo do amor, ofertas para reforma da igreja, várias coisas, para aquilo que você estabelecer como prioridade com Deus que você vai ofertar. Aí, dali, você vai diminuir os R$3.000, menos os dízimos e as ofertas, vão sobrar 2.680 no nosso exemplo. Então, esse é o valor que você vai gravar na sua cabeça, certo? 2.680. Então, quando você pensa, quanto eu tenho disponível para manutenção da minha família, na administração dos recursos? Não é 3.000, eu tenho 2.680. Porque os dízimos e as ofertas vêm primeiro. Então, o meu líquido é após dízimos e ofertas, 2.680. Aí, eu vou para a minha reserva de segurança. Ou para aquisição de um bem, para que você quiser fazer a sua poupança, certo? O recomendado pelos analistas em finanças é 10% ou mais. Aí vai depender da disponibilidade dos seus recursos, de como está a organização da sua vida financeira. Talvez inicialmente você não consiga começar em 10%. Super compreensível, começa no que você consegue, mas você tem que ter uma meta. Então, a sua meta inicial é chegar em 10%,
que é o recomendado para uma saúde financeira. Então, eu comecei lá com 2%, é o que eu tinha disponível. Tudo bem, começa com 2%. Conforme vai aliviando nos seus recursos e você vai readministrando as coisas, você vai subindo, chegou nos 10%. Depois disso, você desconta, tem um novo saldo. Aí sim, vem o saldo daquilo que você tem disponível para a sua subsistência, que no caso do nosso exemplo, 2.380. Quando você pega esse valor, você primeiro tem que pensar naquilo que é essencial para a sua vida. Então, eu preciso morar em algum lugar, certo? Se eu tenho casa própria, ótimo, já quitada. Se eu não tenho, eu preciso pagar o financiamento da casa. Se eu não tenho financiamento da casa, eu preciso pagar o aluguel. Então, aluguel é essencial, né? Concordamos que aluguel é essencial. Número 1 da lista. Aí, quando eu estou dentro da casa, eu preciso ter o mínimo para sobreviver. Então, eu vou precisar de luz. Luz entra no despesas essenciais, ok. Tenho também a água, preciso de água. Ou gás para cozinhar, despesa essencial. Não consigo viver sem água, porque eu preciso de água para beber, água para tomar banho, água para lavar a casa, para lavar roupas, para tudo, certo? Aí venho no carro. O carro aqui neste exemplo ele está como essencial, mas pode ser que na sua vida ele não seja essencial. Aqui o senhor da Silva, do exemplo, ele usa o carro para o trabalho. Ele não consegue trabalhar se ele não tiver um carro. Então, o carro é uma despesa essencial, ele não pode cortar da lista. X reais para o carro. Saúde. Esse valor que está ali não é um plano de saúde, porque o senhor da Silva ainda não conseguiu se organizar financeiramente para pagar um plano de saúde, que hoje em dia no Brasil é um valor considerável. Mas ele precisa de uma reserva mensal de saúde, porque ele tem gastos com farmácia, ele tem uma dor de cabeça, ou então ele teve uma dor de dente, ou ele quebrou o dedo, precisou ir no médico, ele precisa de algum valor mensal ali para a saúde. E aí nós temos a alimentação. A alimentação é uma despesa variável, ok? Só que ela é essencial. Por isso que eu prefiro usar despesa essencial ao invés de fixa e variável. Porque ninguém consegue ficar sem comer. Mas você consegue modular o valor da alimentação durante o mês. Esses valores que estão projetados são metas, certo? Então, ali na alimentação, o senhor da Silva, ele tem uma meta mensal de não ultrapassar R$800. Mas, se ele for comprando durante o mês e não acompanhar o que ele está gastando, vai chegar no final do mês e ele tem o quê? R$1.500 de gasto com alimentação. Já desorganizou tudo o orçamento familiar dele, já vai faltar dinheiro, vai ficar devendo. Vai pegar da onde se ele ficou devendo? Ou ele tem uma reserva para suprir, ou ele vai fazer um crédito e pagar juros, certo? Por isso que é importante nessas despesas variáveis, que são essenciais, a gente fazer um acompanhamento com uma periodicidade menor. Então, você vai no mercado, você anota quanto você gastou. Anota na sua planilha. Faz uma cadernetinha do mercado, eu vou no mercado, tá, cheguei no mercado, gastei R$50 hoje. Amanhã eu gastei R$30. Eu não faço compra por mês, então eu tenho uma meta semanal, já que eu não faço compra por mês, tenho 4 semanas no mês, esse mês eu tenho 4 semanas, R$800, 200 por semana. Quando eu estiver chegando perto das 200 semanas, ou dos R$200, opa, não posso mais ir no mercado essa semana. Vou ter que me virar com o que eu tenho aqui, o que eu tenho para comer em casa, porque o que acontece muito, nós temos coisa em casa, mas por a gente não ter um controle financeiro, eu quero tal negócio, nossa, ia ficar bom se eu fizesse uma farofa junto com essa carne, né? Mas eu não tenho a farinha, então eu vou lá no mercado comprar a farinha. Só que aí se eu sei que eu já cheguei no meu limite semanal, o que eu vou fazer? A farofa é muito bom, mas eu vou comer na semana que vem. Hoje eu vou comer o que eu tenho em casa. Como um arroz com feijão e uma carne, deixo a farofa. Na semana que vem não preciso passar vontade. Eu como na semana que vem, é só reorganizar. É questão de reorganização. A mesma coisa quando a gente sai. Por exemplo, eu tive uma consulta médica, certo? Vou sair, eu tenho uma consulta médica hoje à tarde, então eu vou para o centro, vou de ônibus. Ali eu já vou gastar meus R$8, né? E de volta, acho que deve dar 8 ou 10 reais, eu não sei quanto tá a passagem, mas em torno disso.
Então, eu já tenho um gasto com isso, que vai entrar no meu diversos, porque eu não tenho uma previsão fixa para isso. E embora seja só R$10, é gasto. De algum lugar ele tem que sair. Às vezes parece mínimo, muito metódico, mas é assim, dinheiro é assim. Se você não anotar, foi embora. Aí eu vou sair, beleza. Cheguei no centro. Nossa, mas tá um calor, né? Puxa vida. Vou tomar uma água, porque tô morrendo de sede. Aí o que eu faço? R$5 numa garrafa d'água. Que se eu tivesse me planejado, eu tinha enchido minha garrafinha. Assim, ó. Tinha pego a minha garrafinha, botado na minha bolsa, porque mulher sempre leva uma bolsa, e levado a água que eu tenho em casa, que sai da torneira, e eu já estou pagando por ela lá em cima, no meu R$70. Se eu estou com dificuldade financeira, essa garrafa d'água vai fazer muita diferença. Se você não está com dificuldade, está levando uma vida tranquila, um momento tranquilo na sua vida, ok. Você não precisa passar a privação. Agora, se eu estou precisando reorganizar minhas finanças, se eu estou precisando readequar para entrar na linha e ser um mordomo fiel, conforme os princípios me ensinam, eu tenho que prestar atenção nos detalhes. Então, se cada vez que eu vou no médico, eu passo um calor e eu compro uma garrafinha de R$5, hoje eu fui no médico, amanhã eu levei a criança, já deu 10 na semana. Aí eu levei o meu filho junto, né? Porque eu não tinha com quem deixar. Peguei uma aguinha para mim e uma aguinha para ele. Claro, eu não vou deixar a criança passando sede, obviamente. Só que aí a criança tem fome, né? Cheguei lá no centro, a criança olhou para mim e disse assim, puxa vida, mãe, tô com fome. E aí, o que eu faço? Não peguei a marmita da criança. Não trouxe uma fruta, não trouxe nada para a criança comer. Tenho que comprar alguma coisinha. Vou lá e compro um salgadinho, gasto mais R$10 num cafezinho lá no salgadinho dele. Além de não ser tão saudável, ainda descontrolou minhas finanças. Porque eu não tinha previsão para isso. E eu estou num período justo em que eu preciso controlar o que eu vou gastar. Então, vocês percebem que essas despesas que são variáveis, que variam o custo durante o mês, elas precisam ser acompanhadas de perto. Porque senão ela descontrola toda a nossa vida. E a gente é pego de surpresa lá na frente com a falta do recurso. Então, passando das despesas essenciais, somamos tudo, deu 2020, certo? R$2.020 o senhor da Silva gasta por mês para manter a sua família numa condição digna, comendo, morando bem, com água, luz, ok. E ele tinha 2.380 disponível, certo? No início do mês. Aí ele vai para os diversos, ele precisa comprar roupa e ele também tem direito ao lazer. Por isso, você tem que ter uma previsão mensal de quanto você vai gastar com roupas e quanto você vai gastar com lazer. No exemplo aqui, eu usei R$100 para cada, mas isso aí vai variar dependendo da tua necessidade. Pode aumentar aqui, diminuir ali, você remaneja o seu orçamento. E um outros diverso para eventuais coisas que aconteçam. Fui chamado, me convidaram para um aniversário. Agora na pandemia, graças a Deus, não tem dessa, né? A gente não precisa comprar presente para os outros, não saio do meu orçamento, porque eu não tenho uma previsão de outros ali. Aí me convido para ir no aniversário, eu penso, e agora eu tenho que comprar presente? Jesus amado, vou tirar da onde? Planejamento financeiro, nos mínimos detalhes. Então o senhor da Silva, como ele é organizado, vejam ali, ele é super organizado. Ele tem tudo detalhado na planilha dele, bonitinho. Ele ainda fechou o mês com um saldo de R$110. Olha que maravilha. Nossa, foi super bem, o senhor da Silva está de parabéns. Sobrou R$110 a mais da poupança, que aí ele pode escolher. Ou ele gasta com alguma coisa, né? Resolve, vou aumentar meu lazer. Ou ele guarda os 110, já que esse mês fechou belezinha, guardo mais 110. Fica a critério do senhor da Silva. Então, pessoal, com essa planilha, nós vamos fazer um exercício. Vocês vão fazer em casa para a próxima aula, porque deu o nosso tempo, né? Segundo meu relógio aqui, são 9h28. Então, vocês vão pegar, se você já tem a sua organização financeira, você vai revisá-la e ver se ela está de acordo. Se está tudo certo, bonitinho, lançamentos, fechando no azul, não fechando no vermelho, fechando no azul. Ok, bati a meta. Se você ainda não tem, você pode pegar essa planilha de exemplo ou pode procurar uma que se adeque à sua realidade.
Você pode incluir, tirar linha, mexer, fique à vontade, você adequa conforme a sua realidade. A sua necessidade é o que vai ser o basilar da sua planilha. E aí você vai preencher ela e vai analisar. Como está sendo a minha vida financeira? Eu tenho sido eficiente? Quando eu chego no fim do mês, eu chego no azul ou eu chego no vermelho? Qual é a minha meta? Eu tenho uma meta de alimentação? Qual é ela? Eu tenho cumprido ela? Como que eu tenho sido no mês? Tenho minha meta de luz? Luz também a gente pode estipular uma meta. Porque ela é variável, mas ela é essencial. Se eu uso muito, pago mais caro. Se eu uso menos, eu reduzo. Então, o exercício de casa para a próxima aula é esse, tá? Que vocês façam a sua planilha, façam a sua análise financeira, para verem como está a sua situação. Você está indo bem, não está indo bem? E a partir disso, então, na semana que vem, a gente retoma, quando a gente vai fazer uma análise sobre aquisição de bens, o que eu analiso, o que eu não analiso, empréstimos, financiamentos, como que eu faço uma análise rápida, nada muito aprofundada, tem que ser fácil, né? Tem que ser prático para a gente conseguir fazer. Então, como que eu olho um contrato quando eu vou fazer um empréstimo? Eu faço ou não faço um empréstimo? É bom ou é ruim? Essas coisas todas nós vamos ver a partir da semana que vem. Se eu invisto, se eu não invisto, sobrou dinheiro. Vou investir, invisto no quê? Como eu analiso? Vou naquele lugar, vou na poupança, vou num título, faço o quê? Bem simples, assim, só uma passada para você ter uma ideia de onde eu posso investir com segurança, como eu posso fazer e o que é importante, certo? E aí nós vamos seguindo depois que vocês tiverem essa análise. Por isso que é importante vocês fazerem a análise da tabela financeira de vocês e saberem se vocês conseguem começar a economizar, com quanto vocês conseguem começar a economizar. Já cheguei nos 10%, não cheguei nos 10%, vou começar em 2%, vou começar em 5%. Passei dos 10%, vou para 15%, ótimo. Faça isso na sua casa e aí a gente retoma a partir daqui, na semana que vem.